A mancha indelével. Uma introdução à escravidão no Brasil. O Brasil, um país conhecido por sua beleza natural e cultura vibrante, carrega consigo uma história complexa e muitas vezes dolorosa. Uma das marcas mais profundas em sua narrativa é a escravidão, um sistema brutal que explorou milhões de africanos por mais de 3 séculos. Essa prática desumana moldou o Brasil de maneiras profundas, deixando cicatrizes que ainda são sentidas hoje. Compreender a escravidão no Brasil não é apenas revisitar o passado, mas também entender o presente e construir um futuro mais justo. A história da escravidão no Brasil é marcada por sofrimento, resistência e luta pela liberdade. O grilhão português, colonização e o início do tráfico de escravos. A história da escravidão no Brasil está intrinsecamente ligada à chegada dos portugueses no século XVI. A busca por riquezas e a cobiça por terras férteis impulsionaram a colonização do Brasil. A solução encontrada foi cruel e desumana: o tráfico de africanos escravizados. O Brasil se tornou um dos destinos principais do tráfico transatlântico de escravos, recebendo milhões de africanos ao longo de 3 séculos. A partir do século XVI, navios negreiros cruzaram o Atlântico em viagens longas e desumanas, transportando africanos em condições abomináveis. A escravidão se tornou a espinha dorsal da economia brasileira durante o período colonial. Sob o chicote. A vida cruel nas senzalas brasileiras. A vida dos africanos escravizados no Brasil era marcada por sofrimento, violência e privação. Nas senzalas, amontoados em condições precárias, os escravizados enfrentavam uma rotina brutal de trabalho exaustivo e castigos corporais. Os dias começavam antes do nascer do sol e terminavam após o anoitecer, com os escravizados trabalhando sem descanso nos canaviais, cafezais e outras plantações. Sob o sol escaldante ou a chuva torrencial, eram obrigados a trabalhar até a exaustão, sempre sob a vigilância constante dos feitores, conhecidos por sua crueldade. A expectativa de vida entre os escravizados era extremamente baixa, com muitos sucumbindo à exaustão, doenças ou à violência dos castigos. A violência física era uma constante na vida dos escravizados. Sementes de liberdade, revoltas e quilombos. Apesar da brutalidade e da opressão, o espírito de resistência nunca foi extinto nos corações dos africanos escravizados no Brasil. Desde os primeiros dias da escravidão, homens e mulheres lutaram contra a escravidão de diversas formas, buscando preservar sua dignidade e conquistar a liberdade. Uma das formas mais emblemáticas de resistência foram os quilombos, comunidades formadas por escravos fugitivos que buscavam refúgio em áreas remotas e de difícil acesso. Esses espaços de liberdade, muitas vezes localizados em áreas de mata densa, se tornaram símbolos de resistência e esperança para milhares de escravizados. Os quilombos se organizavam como verdadeiras comunidades autônomas, desenvolvendo suas próprias leis, costumes, práticas agrícolas e até mesmo sistemas de defesa. Um dos exemplos mais famosos e poderosos de quilombo foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Além dos quilombos, os escravizados resistiram à escravidão de diversas outras formas, como sabotagens, suicídios, abortos, assassinatos de feitores e senhores, e a preservação de suas culturas e religiões. Um grito distante,
A abolição da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil foi um processo longo e gradual, impulsionado por diversos fatores internos e externos. A pressão internacional, o crescimento do movimento abolicionista no Brasil, as constantes fugas e revoltas de escravizados e a crescente dificuldade em justificar moral e economicamente a escravidão contribuíram para a sua abolição. A partir do século XIX, o movimento abolicionista ganhou força no Brasil, com intelectuais, políticos e ativistas denunciando a barbárie da escravidão e lutando por sua abolição. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então regente do Brasil, assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. A Lei Áurea representa um marco importante na história do Brasil, mas não significou o fim da luta por igualdade e justiça social para a população negra no país. As correntes invisíveis, o legado da escravidão no Brasil moderno. A abolição da escravidão em 1888 representou um passo crucial na direção da construção de um Brasil mais justo. Contudo, a abolição não significou o fim da discriminação e da desigualdade. O Brasil, mesmo após 137 anos da Lei Áurea, ainda luta contra o legado da escravidão. O fim da escravidão não foi acompanhado por políticas públicas eficazes de inclusão social e econômica da população negra. Essas desigualdades históricas se perpetuam até os dias de hoje, refletindo-se em diversos indicadores sociais. Uma rica tapeçaria, cultura afro-brasileira. Apesar dos horrores da escravidão, a população negra deixou uma marca indelével na cultura brasileira. A riqueza da cultura afro-brasileira se manifesta em diversas áreas como música, dança, culinária, religião, idioma e costumes, que permeiam e enriquecem a identidade brasileira. A música afro-brasileira, por exemplo, é reconhecida mundialmente por sua riqueza rítmica e diversidade. Ritmos como o samba, o maracatu, o ijexá e o afoxé, originários de tradições africanas, se tornaram símbolos da cultura brasileira. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, também desempenham um papel importante na cultura brasileira. Olhando para o futuro, reconstruindo o Brasil com justiça e igualdade. A história da escravidão no Brasil, apesar de dolorosa, é fundamental para a construção de um futuro mais justo e igualitário. É preciso olhar para o passado com honestidade e coragem, reconhecendo os erros e as injustiças cometidas, para que possamos construir um presente e um futuro livres das amarras do preconceito e da desigualdade. É preciso combater o racismo em todas as suas formas, promovendo a igualdade racial e a justiça social. É preciso investir em políticas públicas de inclusão social e econômica, garantindo acesso igualitário à educação de qualidade, saúde, trabalho, moradia e justiça para todos os brasileiros. Só assim poderemos construir um futuro onde todos os brasileiros, independentemente da cor da pele, tenham as mesmas oportunidades e sejam tratados com igualdade e respeito.